Finalmente a gente chegou no último vídeo. Eu vou falar sobre a tributação dos produtos de investimentos emitidos pelas empresas. Espero que vocês gostem. Vamos para a tela, acompanha comigo, bora pro vídeo. A tributação dos investimentos emitidos por empresas, elas dependem de três coisas. Então, primeiro ponto, tipo de produto, se ele é de dívida ou participação, exatamente como eu falei lá, na parte 1 e na parte 2, são os dois tipos que a gente tem. Segundo ponto, prazos do investimento e o terceiro ponto, a forma de ganho, se é juros, valorização ou renda. Então, pessoal, no Brasil, basicamente existem 4 regimes tributários nesses produtos. Quais são eles? Tabela regressiva do IR, que você já conhece, uma alíquota fixa, isenção de IR e tributação sobre ganho de capital. Eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um deles, vocês vão ver. Eu vou falar bem detalhado, sobre os produtos que a gente falou nos últimos vídeos, então acompanha comigo. Primeiro produto aqui é a tributação dos produtos de dívida, então os produtos de renda fixa privada. As debêntures comuns, então elas têm IR sobre os rendimentos, lembre-se, sobre os rendimentos, e como é que funciona esse IR? Sobre tabela regressiva, igualzinho lá ao do CDB, que eu falei para vocês. Então, até 180 dias, 22,5%, de 180 a 360, 20%, 361 a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias ou 2 anos, 15%. Agora, pessoal, quando o imposto é cobrado, nesse produto, ele é cobrado no resgate ou no vencimento ou em pagamentos periódicos de juros, que seriam os cupons, famoso juros semestrais lá. Quem retém, então, normalmente é a corretora ou a instituição custodiante, você não vai precisar fazer a emissão nem pagamento via DARF e sem garantia do FGC, aquilo que eu já falei para vocês. Agora, pessoal, vamos para o segundo tipo de debêntures, que eu já tinha falado no vídeo passado. As comuns, foi a primeira que eu falei, e agora as incentivadas. Como que é cobrado o imposto? Diferente das comuns, na incentivada, ela é isenta em IR para a pessoa física. Então, selecionei aqui para vocês darem uma olhada nisso e se atentarem. Então, ponto de atenção, isenção não elimina o risco, lembrem disso, continua sendo uma empresa, então tomem cuidado. E o retorno bruto já é o retorno líquido. Por quê? Porque não tem cobrança de imposto de renda. Para quem é interessante, investidor de longo prazo e faixas altas de imposto de renda. Agora, pessoal, vamos para o segundo produto que eu falei lá para vocês, que são as notas promissórias ou famosas commercial papers. Então, o imposto é IR regressivo, conforme tabelinha. Aqui embaixo eu coloquei a mesma tabela da renda fixa, Então, de 0 a 180 dias, 180 a 360, 361 a 720 e acima de 720. Sem garantia de FGC, normalmente curto prazo, então a alíquota costuma ser alta, lembra? 20 a 22,5%. Agora, pessoal, vamos falar do terceiro produto, que são as CRIs e as CRAs. Então, para a pessoa física, eles são isentos de IR e para pessoas jurídicas, eles são tributados. O importante é você lembrar, isenção não significa segurança, assim como eu falei agora em cima, e muitos CRIs e CRAs têm risco alto e baixa liquidez. Então, se atente a isso. Agora, pessoal, vamos falar da segunda categoria, que é a tributação dos produtos de participação. Participação, quando eu falo, é participação societária, então a renda variável. Aqui o imposto não é retido na fonte, e sim, você é responsável por apurar e pagar. Aquilo que eu falei, não é direto na corretora, você tem que pegar, fazer a apuração e pagar via DARF. Então, as ações, é com o ganho com venda, então você só vai pagar quando você tem lucro, que seria o IR sobre ganho de capital. Então você vai pagar 15% sobre o lucro e 20% em caso de day trade, que é aquelas operações que você compra e vende no mesmo dia visando um ganho aí rápido, Isenção, então só se você fizer venda mensais até 20 mil, então se você vender ações ali até 20 mil com lucro, você consegue ser isento de imposto de renda. E somente para ações, não vale para BDRs. Então essa regrinha aí de vendas mensais até 20 mil, somente para ações e não para BDRs. Pagamento, assim como eu falei para vocês aqui, via DARF, até o último dia útil do mês seguinte.
Então se atentem a isso. Segunda opção, pessoal, aqui os dividendos, né? Então atualmente eles são isentos de IR para pessoa física, e uma observação, empresas já pagam o imposto antes de distribuir. E agora o juros sobre o capital próprio, o famoso JCP, né? Então o quanto que rendeu em relação à valorização da ação e não sobre os dividendos, né? Então aqui você vai pagar 15% de IR na fonte. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre as units, né? Então a tributação é igualzinha das ações. Ganho de capital, isenção até 20 mil por mês, dividendos isentos e juros sobre capital próprio com 15% retido. Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre as BDRs, então as empresas estrangeiras, né? Ganho de capital, você vai ter 15% de IR e sem isenção dos 20 mil, aquilo que eu já tinha falado lá em cima. Isso só se aplica às ações brasileiras e não ações estrangeiras, tá bom? Dividendos tributados conforme a regra de rendimento no exterior, então você tem que ver como que é a regra lá no país, né, que você está aplicando, na empresa do país que você está aplicando, e normalmente já é retenção no país de origem, você não vai precisar fazer isso no Brasil, já acontece tudo lá fora. Um ponto só que tem que ter cuidado é que tributação mais câmbio podem reduzir bastante o retorno, aquilo que eu falei, juntar a taxa mais a variação cambial é bom você ficar de olho, porque isso pode sim comer parte aí, né, do seu rendimento, do seu lucro. Agora, pessoal, terceiro e último para os produtos híbridos, né? Que no caso são as debêntures conversíveis que a gente falou. Então, enquanto forem dívida, tem IR regressivo, e se elas virarem ações, você tem tributação, passa a seguir exatamente a regra das ações de ganho de capital na venda. Quarto ponto, pessoal, tributação na prática. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo simples. Vamos pensar aqui numa debênture comum. Então você fez um investimento de 10 mil reais e teve um lucro de 2 mil num prazo de 3 anos. Então você vai incidir IR de 15% sobre o lucro, então 15% de 2 mil, que vão dar 300 reais, e o lucro líquido vai passar a ser 1.700, porque você teve 2 mil de lucro, tirou os 300 de imposto, você teve 1.700. E no caso da debênture incentivada, como não tem a incisão do imposto, você teria um lucro líquido exatamente ao valor do seu lucro, que são os 2 mil. Aqui, pessoal, embaixo, para a gente finalizar, eu coloco para vocês os erros clássicos que costumam custar caro, né, o seu dinheiro. Então, achar que produto isento é seguro, não tem nada a ver. Tributação é uma coisa, segurança de risco é outra. Ignorar o imposto em ações, então você tem que sim olhar, porque às vezes o imposto da ação pode comer aí e acabar prejudicando o valor que você estaria botando no seu bolso. Esquecer DARF de ganho de capital, então sempre fica ligado, pessoal, tem que sim emitir a DARF e fazer lá o pagamento sobre os juros que você vai ganhar no ganho de capital, né, que nada mais é da valorização da ação e não nos dividendos lá. Então fica ligado com isso e comparar o rendimento bruto com o rendimento líquido para você saber realmente se aquele investimento está valendo a pena para você ou não. E agora, pessoal, para acabar, é um resumo final. Então, dívida comum, IR regressivo, dívida incentivada, isenta, ações, ganho de capital, mais isenção até 20 mil, e JCP, que é juros sobre o capital próprio, 15% retidos, dividendos isentos e as BDRs sempre tributados, tá? Então fiquem ligados com isso e espero que vocês tenham gostado. Foi realmente muito trabalho aqui que a gente, né, eu e a equipe teve para trazer tudo isso para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha contribuído aí para o crescimento, né, de cada um de vocês. Então, o que eu falo aqui para vocês é um bem compilado, né, muito mais complexo do que isso, mas é justamente para botar um gatilho, incentivar vocês a irem atrás, lerem, entenderem um pouco mais sobre isso, porque isso faz total diferença na hora do investimento e principalmente na hora de botar o dinheiro no bolso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sininho. Tudo isso é muito importante para o YouTube ver que vocês enxergam a gente com relevância, incentivar mais o nosso canal. Então, por favor, ajudem e continuem assistindo, porque tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Valeu, um abraço e obrigado.